Saudações, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar da lição número 2, que tem como tema o selamento do povo de Deus. Mas antes de começarmos com a nossa lição, convido-vos a orarem. Querido Deus, que habita nos altos céus, obrigado, Jesus, por este momento nobre que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra. Quero te pedir neste momento que o Senhor nos oriente e que o Espírito Santo nos seja por guia. Guarde-nos para todo sempre. Permita que esta mensagem alcance a todos os seus filhos e abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados amigos, da última vez que estive aqui, eu apresentei a lição que falava sobre o juízo de Deus. E nós aprendemos muita coisa a respeito do juízo. Não precisarei de repetir, porque o vídeo está disponível. É só acessar no canal e procurar o vídeo, não é? Com o título O Juízo de Deus. Ali vai aparecer o vídeo. E hoje vou falar aqui do selamento do povo de Deus. Este outro evento escatológico que vai acontecer, não é? No seio do povo de Deus. Antes de avançarmos, gostaria de convidar a vocês para que possamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 1. E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo perto do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado poder de danificar a terra e o mar. 3. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. Eu vi o número dos que foram selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, com base neste texto, nós conseguimos compreender claramente que, numa primeira instância, o livro de Apocalipse nos apresenta quatro anjos que estavam nos quatro cantos da terra, não é? Uma forma só para representar os quatro pontos cardeais. E estes anjos estavam assegurando os ventos. Não que estes anjos estejam de forma literal nos quatro cantos da terra. Isto significa que os anjos de Deus têm estado a vigiar, ou então a controlar a situação do mundo inteiro, para que uma terceira guerra mundial não venha a arrebentar no universo que nós estamos a ver. Não é? Estes anjos têm impedido para que uma terceira guerra mundial não venha a acontecer no nosso planeta. Então, o que significam estes ventos? Como eu já teria dito, os ventos representam guerras. Se formos a ler, por exemplo, o livro de Jeremias, capítulo 4, verso 11 a 13, o livro de Jeremias, capítulo 25, verso 11 e 12, estes ventos representam guerras. Então, estes anjos estão impedindo que uma guerra não venha a acontecer, uma terceira guerra mundial não venha a acontecer. Nós estamos a ver num tempo em que, a nível de todo o mundo, estamos a falar da Rússia, a Ucrânia, tem acontecido conflitos em Moçambique, numa partição de Moçambique, em Cabo Delgado, tem havido conflitos há tempo, também em Gorongosa, cá em Moçambique, na província de Sofala, também estavam a decorrer guerras. Em vários lugares deste mundo tem acontecido guerras, vidas têm sido ceifadas. Jesus Cristo já teria falado a respeito disso lá no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 7, 8, a partir do verso 6, 7, 8. Jesus já teria mencionado este fator, que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Jesus falou isto de forma generalizada, contudo, se formos a cavar fundo, nós compreendermos que, afinal de contas, existe uma força oculta por trás disso. Quem é? É Satanás. Contudo, ele tem os seus agentes, não é? Muito além de agentes humanos, ele tem os agentes que são anjos, que utilizam estes seres humanos para poderem promover estas guerras, para poderem matar pessoas, porque morrendo as pessoas, há sacrifícios para o seu lado. É assim como acontece. Então, todas essas guerras são planificadas, tudo o que tem estado a acontecer no mundo tem sido planificado com o objetivo de reduzir a população mundial. Eles utilizam não só essas guerras armadas, eles utilizam outras armas, até biológicas, para tentar reduzir a população a nível do mundo. Além disto, eles trazem crise, trazem dificuldades à sociedade, problemas econômicos, e as pessoas morrem à fome, com o objetivo de cumprir com o seu plano. Eles fazem isso para poder cumprir com o seu projeto de redução da população mundial. Contudo, eu tenho a garantir a vocês, meus amigos, que isto em nenhum dia vai acontecer, porque enquanto eles matam, o número de pessoas sempre vai se acrescentando. Então o Senhor Deus é maravilhoso, porque não tem permitido que uma terceira guerra mundial venha arrebentar. Por quê? Porque os quatro anjos ainda continuam segurando os quatro ventos, ainda continuam segurando essas guerras para que não venham a
acontecer. Deus está impedindo que estas terras venham a arrebentar o universo, ou então o planeta. Por quê? Porque o Senhor Deus está a fazer o processo de selamento. Deus está a selar sobre as testas de seus filhos o seu selo, o selo da justiça. Então, estes anjos estão impedindo para que esta guerra não aconteça. E a palavra de Deus já nos diz qual é o número dos que foram selados. O livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 4, já diz qual é o número dos que foram selados. Então, o processo de selamento centra-se no selamento dos 144 mil que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, como o livro de Apocalipse nos ensina. Então, centra-se apenas no selamento dos 144 mil. E quem são esses 144 mil? Com base no livro de Apocalipse, são aqueles que não se misturaram. Ou então são virgens e não se misturaram com as falsas doutrinas. São pessoas que mantiveram a pureza doutrinária. São aqueles que, por ocasião da vinda de Jesus Cristo, serão encontrados vivos para poderem testemunhar Jesus vindo. Mas não estou a dizer que são os únicos salvos, como alguns mencionam lá fora. Porque alguns dizem que só 144 mil são estes que serão salvos. Mas não é verdade. A Bíblia não nos ensina isso. Os 144 mil é apenas um número de pessoas que Jesus Cristo, ao voltar pela segunda vez, encontrará vivos. Não é? De pessoas que serão encontradas vivas. Assim sendo, todos aqueles que tiverem sido encontrados mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e serão juntados com estes que terão sido encontrados vivos em Cristo e serão arrebatados para o reino dos seus. E viveremos lá com Cristo por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, é aquilo que a Bíblia nos ensina, desceremos com a santa cidade. E aqueles que morreram em Satanás serão ressuscitados e Satanás há de inviabilizar de novo todos aqueles ali, enganando-os a seguirem os seus ditames para poderem lutar contra a cidade santa. Só que enquanto vão tentar, mas não vão conseguir, fogo cai de cima, outro sai de baixo. Não é? Então, os 144 mil é o foco, é o centro do livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 4. Se ler o verso 9, entenderão, queridos irmãos, que não serão apenas os 144 mil salvos. Haverá outros salvos. Contudo, este é um número apenas para poder testemunhar a vinda de Jesus Cristo. Então, eu gostaria de levar a vocês a poderem pensar em alguns aspectos a respeito do selo de Deus. Primeiro, o selo de Deus na Bíblia tem 2 objetivos. Primeiro, de proteção. Quando lermos, por exemplo, o livro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4, 5 e 6, a Bíblia diz o seguinte: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. 5. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Com base neste texto, amados amigos, nós conseguimos compreender que o selo de Deus ele serve como proteção. Lembram-se, amados amigos, que no livro de Êxodo, lemos a história do povo de Israel quando já estava quase a poder sair do Egito para a terra prometida, para a terra que o Senhor Deus haveria de indicar ao povo. O que aconteceu é que o Senhor Deus orientou ao povo para que pudesse colocar sangue nas umbrais das portas. Não é? Muitos deles obedeceram à orientação do Senhor Deus. Não é? O povo de Deus foi protegido da mortandade. E foi assim. Então o selo de Deus ele tem primeiro este cunho de proteger os seus filhos, de proteger os filhos de Deus. E o segundo cunho, ele está mais voltado para a questão de propriedade. O selo de Deus tem como objetivo de tornar aquele que é selado propriedade particular e peculiar de Deus. O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 1, diz o seguinte: E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Com base neste texto, nós conseguimos compreender que diante do Cordeiro estavam os 144 mil que haviam sido escritos nas suas testas o nome de seu pai. Então, para escaparmos das pragas de Deus, é necessário que nós todos possamos ter o selo de Deus. Veja só que o povo no Egito colocou lá o sangue nas umbrais como selo. Eles foram protegidos daquela praga da mortandade. E também, brevemente, no tempo que nós vamos, todos aqueles que não tiverem o selo de Deus vão sofrer pelas pragas que cairão sobre este mundo maligno.
as pragas vão simplesmente assolar e solapar todos aqueles que tiverem a marca da besta. E de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui, somente aqueles que têm o selo de Deus escaparão, mas aqueles que têm o selo da besta, estes não escaparão. Então, o que é que significa este selo de Deus? Eu gostaria de chamar a atenção a todos vocês, com base neste livro de Apocalipse que acabamos de ler, Apocalipse capítulo 14, verso 1, o seguinte: o selo de Deus, ele é simplesmente concedido a quem vive em íntima união com Cristo e recebe continuamente o dom gratuito de sua justiça. E a Bíblia diz que estes tinham um nome, não é? A Bíblia diz o quê? Diz que nas suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Nas suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E este nome do pai, o que é que significa? O nome de Cristo e o nome do Pai são símbolos do seu caráter. Por outras palavras, são pessoas que possuíam o caráter de Cristo. Nós podemos ler o livro Parábolas de Jesus. Na página 330, nós encontraremos esta descrição. Então, ter o nome de Cristo e o nome de Deus na testa simboliza o caráter de Cristo que terá sido impresso na vida daquele que se converte, na vida do cristão. Este selo de Deus não é uma marca que pode ser vista, não é uma marca visível. Então, o selo de Deus é o nome de Cristo e o nome de seu Pai, escritos na fronte, como diz o livro de Apocalipse capítulo 14, verso 1. Então, aquele que vence o pecado pela graça de Cristo tem o nome de Deus e tem o nome de Cristo inscrito em sua pessoa. Podemos ler também isto no livro de Apocalipse capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 12, capítulo 22, verso 4. Por exemplo, no passado, muitos nomes visavam indicar o caráter daqueles que o recebiam. Então, quando nós recebemos o nome de Deus, significa que nós estamos a carregar o caráter de Deus conosco. E os que vão receber o selo de Deus serão somente aqueles que terão lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. É importante compreendermos que o selo possui alguns elementos de extrema importância, alguns elementos muito interessantes. O selo em si deveria possuir, primeiro, o nome, o cargo, não é? E a jurisdição, a área de governação do proprietário, então do dono do selo. Então nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 8 até 11, que o mandamento do sábado, que faz parte da lei do Senhor, quando o Êxodo diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia, atividades seculares, laborais, neste caso, devem ser paralisadas. Mas atividades de caridade, ajuda ao próximo, não há problema. Visita aos orfanatos, hospitais, não é nenhum problema fazer este trabalho, não é? Mas trabalho secular, um trabalho remunerável, este deve ser paralisado. Porque o Senhor Deus fez os céus e a terra em 6 dias, mas ao sétimo dia ele descansou. Então, o nome, nós temos o Senhor Deus. Nós encontramos um nome neste selo. E qual é o cargo dele? Ele é criador. Ele criou em 6 dias os céus e a terra, e depois no sétimo descansou. Qual é a área da jurisdição? O planeta Terra, o universo. O planeta, o universo e tudo aquilo que ele criou. Então nós encontramos estes elementos todos no selo de Deus. No selo de Deus. Estes são os 3 elementos que constituem ou que compõem o selo de Deus. E este selo, na verdade, no livro de Apocalipse, está associado ao caráter, não é? Está associado ao caráter do remanescente, semelhante ao de Cristo. O selo colocado na testa do povo de Deus, em Apocalipse 7, é definido em Apocalipse capítulo 14, verso 1, como os nomes de Cristo e do Pai. Na Bíblia, o nome de uma pessoa corresponde à própria pessoa, por outras palavras, ao caráter da própria pessoa. Então, com base no que nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, nós também podemos compreender, o livro de Ezequiel menciona este fator, que o selo de Deus, que aqui se refere, é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Diz: eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos santifica. Então o sábado é mencionado aqui como o selo de Deus. Este selo serve para proteção. Este mesmo selo também serve para poder identificar, não só identificar, mas para mostrar que este grupo é propriedade particular e peculiar de Deus. Então é importante compreendermos isto, que o Senhor Deus identifica os seus filhos ou o seu povo através do seu selo, aquele que ele estabeleceu depois da criação. O Apocalipse capítulo 14, verso 12, por exemplo, caracteriza ainda este povo, não é, por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo.
por guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo, aceitaram. Refere-se àqueles que ouvem e aceitam a mensagem dos 3 anjos, não é? São descritos neste caso como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, têm a fé de Jesus Cristo. Então, estas duas características mencionadas são extremamente significativas para podermos compreender a questão do próprio selamento. É preciso, primeiro, guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus Cristo. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção a todos aqui para este fator. O selo de Deus está associado diretamente com a sua lei, de maneira muito especial, não é? Como o sábado, por exemplo. Então, o primeiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, verso 7, por exemplo, convida os habitantes. Aqui estamos a encontrar aquelas mensagens, né? Aquelas 3 mensagens angélicas. Então, o primeiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, no verso 7, convida as pessoas a adorarem somente a quem? A Deus. Neste caso, o Criador do céu e da terra. E isso é exatamente o que o sábado nos convida a fazer. Quando imitamos ao nosso Criador, quando imitamos nosso Criador e Redentor, nos tornamos como Ele é. Então, o primeiro anjo nos convida para podermos adorar aquele que criou os céus e a terra. Anuncia-se aqui o começo do juízo. O segundo anjo nos fala sobre a queda da Babilônia. O terceiro anjo nos exorta a podermos evitar ter a marca da besta. E a marca da besta é um sinal, é o selo contrário àquele que o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra. Mais adiante poderia apresentar a descrição desta marca da besta. Tendo em conta aquilo que Jesus Cristo disse, que ele nunca mudou a lei, porque existem algumas pessoas que dizem, não, a lei foi abolida, e na cruz de Calvário tudo ficou abolido. Não é verdade, amados amigos, não é? Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, no verso 17 a 19, que eu não vim abolir a lei, nem os profetas, eu simplesmente vim cumprir. Então Jesus Cristo veio cumprir com aquilo que ele havia estabelecido no princípio. Em linhas gerais, o selo de Deus que é colocado sobre as testas dos seus filhos é o próprio sábado, não é? E, além deste selo, há um selo contrário. O sinal de Deus, ou o selo de Deus, de sua obra criadora e redentiva, é o sábado. Então, o sábado é um sinal de que Ele é o Criador. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, nós encontramos o sábado nos apresentar isto. Então, o sábado também é um sinal de santificação ou de consagração. Êxodo capítulo 31, verso 13, nos diz isso. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, diz também a mesma coisa. Então, o dom da santificação, amados amigos, se tornou possível através da morte de Cristo e pela dotação do Espírito Santo, como diz o livro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Então, o sábado é um sinal ou selo da justificação e salvação. Assim como o Êxodo 31, verso 16 e 17 diz que o sábado seria o sinal perpétuo entre Deus e o seu povo, Isaías 56 demonstra claramente que seria para todo o crente. Amados amigos, o sábado não foi colocado apenas para os adventistas, como alguns pensam. Dizem que os adventistas são os que fizeram um plano de colocar o sábado. Não, o sábado está na Bíblia, ele foi colocado para todos os cristãos. Não é somente para os adventistas, é para todo o crente. Não importa sexo, idade, é para todos nós, não é? É para todos nós. Contudo, existem pessoas que simplesmente recusam, não é? Recusam-se a observar o sábado. Então, o selo de Deus, amados amigos, é a lei de Deus, com particular atenção o próprio sábado, que identifica de forma tão nítida o povo de Deus. Alguém pode fazer uma pergunta. Então, dos que guardam o domingo, será que eles não são o povo de Deus? Amados amigos, placa de igreja não salva ninguém. Contudo, o Senhor Deus tem muitos filhos que ainda não pertencem a este aprisco, mas que ainda estão lá fora e que precisam de ouvir esta mensagem para poder se unir ao verdadeiro, ao povo de Deus. Deus tem os seus filhos lá, nas igrejas que guardam o domingo. Deus tem os seus filhos lá, que não conhecem esta mensagem. E nós somos dados esta responsabilidade de levar esta mensagem e mostrar com base naquilo que a Bíblia nos apresenta, que o sábado é o dia que o Senhor Deus estabeleceu. E o Senhor Deus, neste momento, está a selar sobre a testa dos seus filhos com o seu selo, que é o sábado. Então, é importante, amados amigos, compreenderem também que nós não obedecemos para sermos salvos, mas porque já estamos salvos, por isso obedecemos. Por quê? Porque a lei de Deus a ninguém salva. A lei de Deus somente nos mostra o erro. E quem remove o erro é Cristo. Por isso que a Bíblia, no livro de Apocalipse,
diz, aqui está a paciência, aqui estão aqueles que guardam a lei de Deus e têm a fé de Jesus. Nós precisamos de primeiro ter a fé de Jesus. Quando nós temos a fé de Jesus Cristo, consequentemente, de forma automática, nós observamos a lei deste mesmo Jesus. Por isso ele disse em João capítulo 14, verso 15, tanto como 15, verso 14, que aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Vós quereis ser meus amigos? Então guarde os meus mandamentos. Então, aquele que diz que conhece Jesus, mas não faz o que ele faz, como diz o livro de 1 de João capítulo 2, a partir do verso 6 para baixo, mas não faz o que Jesus Cristo orienta, este é mentiroso. O livro de 1 de João capítulo 2 diz claramente, aquele que diz que conhece a Deus, mas não faz o que ele orienta, ou não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso. Amados amigos, nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, volto a repetir. Não guardamos os mandamentos para sermos salvos, mas porque estamos salvos, nós observamos os mandamentos de Deus. A obediência mostra que estamos salvos. Não obedecemos para sermos salvos. Então, nós encontramos, neste tempo que estamos a ver, 2 selos que serão colocados sobre as pessoas. O primeiro selo é o selo de Deus. E a Bíblia menciona este selo, que é o sábado. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e 20. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Marcos capítulo 2, verso 27 a 28. Existem muitos outros textos que poderia mencionar aqui, que falam sobre o sábado, de forma tão clara. Então o segundo selo é a marca da besta, um sinal contrário ao sinal de Deus. Neste caso, refiro-me do domingo. O livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 16 a 18, diz o seguinte: e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da besta, o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aqui há entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amados amigos, algumas pessoas têm pensado que quando se fala da marca da besta, é o número 666. Prestem muita atenção, porque o livro de Apocalipse menciona alguns fatores. Primeiro menciona a besta. Nós encontramos o dragão lá, que é Satanás, que dá o poder à besta. Primeira besta. E esta primeira besta dá também autoridade à segunda besta. Então, no livro de Apocalipse 13, nós encontramos o dragão, Satanás. Primeira besta, Roma, nas suas 2 fases. Primeira besta, Roma. Segunda besta, que é Estados Unidos da América, que também a Bíblia menciona esta besta como sendo a imagem da besta. A segunda besta que sai da terra representa os Estados Unidos da América, que obedecem a Roma. Roma que recebe o poder do dragão. E esta besta mesmo, também conhecida na Bíblia como a própria imagem da besta. E depois nós temos a marca da besta. Depois da marca da besta nós temos o número da besta. Então são coisas diferentes. O número da besta, a Bíblia diz que é o número do nome de um homem. Este número é 666. Gostaria de dizer a vocês que o sistema sexagesimal, ele começa na Babilônia, não começa em Roma. Lembram-se que Roma copiou algumas coisas dos outros reinos que passaram, dos outros impérios que passaram? Então esse sistema sexagesimal começa na Babilônia. Ainda se lembram, amigos, quando ler, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor, depois de ter tido aquele sonho no capítulo 2, ele foi dito que a cabeça só é que era de ouro, e este reino passaria e viria outro. E ele queria desafiar a Deus, erguendo uma estátua toda ela feita de ouro, para mostrar a Deus que o reino dele jamais passaria. Ele fez de ouro, e a estátua tinha a altura de 60 côvados, e tinha a largura de 6 côvados. Então esse sistema sexagesimal começa na Babilônia. Então o número 60 representa o governo menor. O 666 representa o governo maior, o ápice, não é? Que controla a todos os outros que vêm mais abaixo. Então a marca da besta é um sinal contrário à marca de Deus. Se a marca de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo. E este domingo será colocado neste mundo que estamos a viver. Não está muito longe para isto acontecer. Já têm sido avançadas pautas voltadas para isto. Pautas climáticas, onde o homem é acusado, sendo o maior problema,
e o causador de muitos problemas na natureza. Por isso o mundo está tendo ciclones, está tendo inundações, está tendo muitos problemas ambientais, porque o homem é que está a causar isto. Por quê? Porque não está a descansar. Então, qual é a solução? Precisamos de descansar. E qual é o dia do descanso? O Papa já vem propondo isto. Não só hoje, muitos outros papas que passaram no passado, eles vinham e traziam sempre esta proposta. Por exemplo, quando se firmou aquela primeira aliança em 1990 pelo Ronald Reagan, o presidente americano naquela altura, e o Papa João Paulo II, quando se firmou esta primeira aliança, mandou-se o William Wilson como sendo o primeiro embaixador em Roma. Nós temos aqui a aliança acontecendo, não é? Temos aqui a aliança acontecendo. E depois disto, nós conseguimos compreender de lá para cá as pautas climáticas, pautas voltadas para a imposição do domingo como dia de guarda, têm sido avançadas. E o que eles querem tentar fazer é voltar a levar aquilo que havia sido colocado no passado para este e colocar neste tempo que estamos a viver. E eles já podem fazer. Quem foi o primeiro a colocar o domingo como dia de guarda foi Constantino Domingos. Foi o Constantino Domingos. E colocou este dia, domingo, em homenagem, não é? E para a adoração ao sol. E eles querem voltar a trazer esta tradição humana. A Bíblia nos fala para guardarmos o sábado e não o domingo. Mas Constantino trouxe isto. Estas pautas estão sendo avançadas pelos líderes que neste mundo vivem hoje. O João Paulo II escreveu, por exemplo, uma encíclica intitulada Dies Domini, que fala do domingo, de capa a capa, fala claramente do domingo. O Papa Francisco escreveu em 2015 a sua encíclica intitulada Laudato Si, que também fala do domingo, mas nesta encíclica avançam muito as agendas climáticas. Amados amigos, o que vai preceder a imposição do decreto dominical é o clima. Vai-se falar tanto do clima. E hoje estamos a viver exatamente no tempo em que todos os dias está a se falar do clima. Há dias nós vimos uma reunião que aconteceu na França, que reuniu muitos presidentes africanos, europeus, presidentes americanos, não é? A falarem. E qual era a pauta principal? Clima. A falarem de problemas climáticos, a tentarem buscar soluções para colmatar a questão climática. E apareceu ali o presidente brasileiro, o Lula da Silva, e apresentou um discurso extremamente bonito, mas um discurso mesclado e todo ele coberto de açúcar. O que está por detrás desse discurso? Eu convido-vos a analisarem e a avaliar o discurso que o presidente Lula apresentou. Era um discurso extremamente bonito. Se for de forma sincera e se é que o projeto é este, de ajudar os pobres e tal, está bonito. Só que lembrem-se que Jesus Cristo disse que os pobres sempre estaremos com eles. Não estou a dizer que eu desejo de ver as pessoas vivendo na extrema pobreza, porque mesmo eu preciso de estar em condições melhores. Não apoio a pobreza, mas eu estou a dizer porque conheço os líderes, os presidentes, olhando para aquilo que a Bíblia me ensina e olhando para as pautas que têm sido desenvolvidas nos últimos dias, principalmente a climática, não me cheira confiança. Amados amigos, o domingo é o dia da autoridade humana, mas o sábado é o dia da autoridade divina. Nós precisamos de nos preparar para podermos receber o selo de Deus. Há condições para podermos receber o selo de Deus. Precisamos de ter comunhão com o próprio Deus. Precisamos de ter uma boa relação com o próprio Deus. A escolha é sua. Se você vai receber o selo de Deus ou vai receber o selo da besta, que é o domingo. Agora, o domingo ainda não funciona como a marca da besta. Mas vem um tempo em que ele há de funcionar como a marca da besta. Líderes religiosos, líderes dos países, não é? Igrejas renomadas já estão a pedir o domingo como dia de guarda. Quando o domingo for colocado como dia de guarda a nível do mundo, partindo dos Estados Unidos da América do Norte, a partir deste momento para cá, quem guardar o domingo já terá sido selado pelo selo da besta. O povo do advento, aqueles que guardam o sábado, serão perseguidos por causa da sua fidelidade à Bíblia. Perseguidos como foi no passado, como foram perseguidos os nossos pais.
aqueles que revelaram a antiga fé, foram perseguidos por serem fiéis à palavra de Deus. Então, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo será perseguido. Alguns serão levados para as cadeias, outros serão levados para os tribunais para poderem justificar porque é que eles têm este tal posicionamento. E muitos deles vão apresentar as suas abordagens, porque o Espírito Santo vai inspirar estas pessoas a poderem falar. As palavras não precisam de ser premeditadas, mas é importante estudar a palavra de Deus hoje, ter comunhão com Deus, para que quando chegar aquele tempo, compreender que agora quem está a falar é o Espírito Santo. E muitos serão interrogados. Muitos advogados, juízes, compreenderão as razões que estarão a ser apresentadas e tomarão decisão de seguir esta fé. Muitos serão mortos, serão presos, serão torturados por causa de sua fé. Melhor é morrer do lado de Cristo do que perdido juntamente com Satanás. E você, qual é a sua decisão? Prefere morrer perdido com Satanás ou morrer com Jesus Cristo? A escolha é sua. Hoje eu trouxe esta mensagem para lhe atualizar e para que você possa refletir e tome a sua decisão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos por esta linda mensagem. Aprendemos aqui sobre o selo de Deus e o selo da besta, consequentemente. E o selo que o Senhor estabeleceu na sua palavra é o sábado. Contudo, há muita gente que não compreende estas verdades. Eu estou a orar para aqueles que o Senhor deseja que possam ser alcançados por esta mensagem, que possam compreender estas verdades e que não possam compreender de forma preconceituosa, mas que compreendam como sendo Deus transmitindo esta mensagem para salvar a sua vida. Quero te pedir que o Senhor esteja com eles, com todos aqueles que me ouvem neste momento. Estou orando também por aqueles que um dia guardavam o domingo, não tinham esta informação, não tinham este conhecimento, e que hoje ouviram que querem tomar a decisão de seguir o Senhor, que o Senhor os possa ajudar e os possa abençoar. Estou orando por todos aqueles que hoje guardam o sábado e que possivelmente um dia podem vir a deixar por causa das dificuldades. Quero pedir que o Senhor também possa ajudar para que possam permanecer firmes. Estou a clamar, confiando nos seus méritos em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, cada um precisa de refletir de que lado pretende estar. Que Deus vos possa abençoar para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.